Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia neste domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa, Cris. Feliz Páscoa, Taquinho. Feliz Páscoa, Tomás. Feliz Obrigada, Páscoa, Alberto. Feliz Páscoa aí para todo mundo. Feliz nesse momento de tanta tristeza aí no mundo, né? A gente tende a achar alguma forma de comemorar aí a amizade e tudo que de bom que tem no mundo ainda, apesar de todos os problemas. Difícil passar a Páscoa isolado, sozinho, né? Eu, ainda mais 9.500 quilômetros, já não seria a coisa mais trivial, mas até tenho alguns parentes que moram em Paris, moram até perto de mim aqui, e não consigo ver eles agora nesse domingo de Páscoa, mas são sacrifícios que nós temos que fazer em prol da coletividade. Aqui na França, cada vez mais as regras ficam mais duras. O Taquinho, a cada dia, me manda os dados mais atualizados da própria França, que às vezes são mais atualizados que até os próprios dados oficiais que eles divulgam, e você vê que há uma explosão de casos novos e de mortes. A França tem crescido muito no ranking europeu e mundial de óbitos causados pela Covid-19. E, enfim, por conta disso, a restrição, inclusive, de circulação aqui tem ficado cada vez mais complicada. A prefeita de Paris decidiu e foi apoiada pelos prefeitos da região metropolitana e pelo governador da região e copiada em vários outros lugares do país. Então, antes, como eu falei já aqui algumas vezes, tinha algumas regras de quando você podia sair, como você podia sair. Você podia sair para ir no mercado, enfim. E uma das coisas que era possível fazer era sair para fazer uma atividade física. A prefeitura percebeu que as pessoas usavam essa possibilidade, às vezes, para extrapolar, ficavam mais tempo do que a 1 hora máxima de tempo fora e se afastavam mais do que 1 quilômetro de casa, que era também o limite. Então, por conta disso, agora, eu que gosto de correr, só posso correr entre as 7 da noite e as 9 da manhã. Só de noite, por assim dizer, para que as pessoas não saiam na rua. Então, a ideia é cada vez mais, mesmo na Páscoa, deixar todo mundo isolado, cada um no seu quadrado, por assim dizer. E no Brasil, a gente está avançando para ficar cada vez mais fechado ou o contrário? Aqui a gente está vendo, no caso, tem um contraste. São Paulo o governador João Dória está ameaçando até prender, adotar a medida de prisão mesmo das pessoas, né? Caso elas não respeitem a quarentena, estão sendo monitoradas por celular, inclusive, o sinal de celular ajuda a monitorar se elas se movimentam ou não, saem de casa ou não, até que distância. Mas, por exemplo, Minas Gerais, o governador fala em afrouxar, o governador do Distrito Federal, que foi um dos que primeiro tomou medidas de contenção, de isolamento das pessoas, fechou a escola, foi o primeiro, se não me engano, a fazer isso, já fala também em flexibilizar isso. Mais eu acho preocupante até do que as medidas de flexibilização aqui e ali, que a gente vê, né, alguns governantes emitindo isso. O que me preocupa bastante é o comportamento da própria população, né? A gente ainda vê as pessoas saindo de casa, se aglomerando, claro que algumas por muita necessidade, isso é muito claro, as pessoas que precisam desse auxílio emergencial que o governo está proporcionando, elas precisam, como o Brasil é o país dos cadastros, então a pessoa tem que estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF tem que ser regularizado, então as pessoas estão perdendo, as pessoas que têm direito a esse auxílio, perdendo um tempo muito grande com toda essa burocracia, e se aglomeram e vão e ficam nas filas da Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, seja o que for. E esse é um problema objetivo e muito sério. Agora, a outra questão é que a gente vê, eu vi uma cena essa semana de uma loja cheia de gente, porque as pessoas foram aproveitar a promoção do preço de ovo de Páscoa. Isso é muito complicado, é muito perigoso. Lidar com essa dificuldade cultural das pessoas é mais difícil mesmo, até é o que eu vejo de mais difícil, mais complicado e mais ameaçador
nesse momento que a gente está vivendo, porque o governador lá a gente da ainda terra, não chegou no pico. Hã? o Taquinho agora é do Rio já há muitos anos, mas o Taquinho é mineiro, né? O governador lá de Minas falou, eu tuitei isso, tem um vídeo dele dando um depoimento, uma entrevista. Ele falou o seguinte, que alguns municípios de Minas que não tem ainda nenhum contágio, né, eles podem ficar abertos, porque ele disse que, inclusive, aí abre aspas, tá? É preciso que o vírus viaje um pouco. O ideal é que o vírus se propague mais devagar. Isso é o governador da terra do Taquinho, hein? Mas em compensação, para defender minha terra, o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que é atleticano, uma pessoa muito firme nas posições dele, tem tomado medidas bastante duras e corretas no sentido de evitar o espalhamento da... Agora, você viu aí que um juiz ou uma juíza no Rio, que o Witzel fez aquele negócio, que não pode ônibus intermunicipal, né? Derrubou a medida. Quer dizer, é muito difícil, é tudo muito difícil. Nós carnavalizamos a quarentena. O Brasil carnavalizou a quarentena, carnavalizou o uso de máscaras. Máscaras são bem usadas no carnaval. Agora não é hora de usar máscara bem usada. Não é só isso, Alberto. Falta no Brasil uma coordenação. Isso dificulta a ação coordenada. Uma coordenação clara. Em todos os países tem. Olha, em todos os lugares tem coordenação, as pessoas vão para a rua. Mostrou na Califórnia, todo mundo indo para a praia, né? Só que eles fizeram uma quarentena rápida lá e dura. Eu vi o caso lá dos Estados Unidos. Compararam Califórnia com Nova York. Califórnia foi rápida e dura na quarentena. Nova York, não. Ficou lá de tergiversação, não vai, tem mais casos, e o resultado foi o oposto. Mas é impressionante porque é o seguinte, a diferença da Califórnia para Nova York foi 3, 4 dias só. Foi esses 3, 4 dias que fez uma diferença enorme. E a gente aqui no Brasil, não é só coordenação, falta a unificação do discurso. Cada um faz um discurso, principalmente o presidente da República faz um discurso maluco, o ministro da Saúde tem feito um discurso bastante razoável, mas está sendo atacado. Essa semana a CNN mostrou o Onyx fazendo tipo um golpe junto com o Osmar Terra. Dois trapalhões, aquilo ali parecia sensacionalista ali, parecia uma piada do sensacionalista aquilo. Parecia mesmo. Então, assim, tem muita vaidade, tem concepções completamente equivocadas, o presidente dando remédios que não tem comprovação que vão fazer efeitos. Então, assim, a população ela já tem dificuldade para levar a sério as medidas que são duras, que são necessárias, mas que são difíceis de ser implementadas. E com cada autoridade fazendo um discurso diferente, isso aqui fica um pandemônio. E a minha previsão é assim, é que no mês de abril os casos e as mortes vão explodir no Brasil. O Brasil vai ficar já está em 11º lugar, mas ele vai ficar provavelmente entre os 6 ou 7 países mais afetados pela pandemia no mundo. Taquinho, e o país do terceiro mundo mais afetado pela pandemia, né, e que vai, inclusive, contribuir para espalhar a pandemia na própria América do Sul. Só uma coisa, tem um artigo interessante do Marcelo Neri, tá? Que ele chama a atenção que a estrutura etária do Brasil, pelo menos, a incidência dos mais velhos, né, Taquinho? Enfim, você é demógrafo, sabe muito bem disso, ele utilizou desses dados, é maior nas classes mais altas, e na classe mais baixa tem menos gente mais velha. Né? E a estrutura familiar da classe mais baixa, com esses poucos velhos, facilita a proteção dos idosos comparativamente a países. Eu imagino, Tomás, eu não sei, aí você estando no noticiário local, eu de longe não acompanhei os noticiários locais de Estados Unidos e França, Itália, mas muita morte deve ser em asilo, né? O Brasil tem pouco asilo, né? Porque na hora que você pega um idoso no asilo, você pega todos os outros. Então, talvez o Brasil seja, entre aspas, né, beneficiário disso. Quer dizer, primeiro, a pirâmide etária é diferente por classe social no Brasil. Então, os mais desprotegidos têm menos velho. E mesmo assim, esses velhos não estão em asilo, eles estão em casa.
o que talvez, comparando com Itália, França, Espanha e Estados Unidos, seja uma vantagem. Vamos ver, tudo é especulação nessa altura do campeonato. Roberto, só você me citou, eu tenho direito de resposta. Veja só, eu acho esse tipo de análise demográfica e tal interessante, mas a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte: o país mais idoso, mais envelhecido do mundo é o Japão, né? Depois a Itália, mas o Japão está na liderança completa. Sabe quantas mortes tem no Japão? 99 mortes. O Brasil, como a estrutura etária é muito mais jovem, já tem 10 vezes mais mortes do que o Japão. E a população do Brasil é menos do dobro da população do Japão. Então, se fosse seguir a lógica, a gente teria de ter 200 mortes. A gente tem mais de 1.000 mortes e o Japão tem 100 mortes. Então, assim... E a questão é a seguinte: nós temos uma população com muita morbidade, porque a gente já tem dengue, a gente já tem zika, a gente já tem chikungunya, febre amarela, etc. As pessoas têm diabetes, têm problema de pressão alta. A alimentação da população pobre é uma alimentação incorreta do ponto de vista da saúde, né? Então, quando o vírus vem, ele tem preferência para essas pessoas que já têm esse tipo de dificuldade. Então, assim, eu acho interessante isso que o Marcelo Neri colocou, mas eu não acredito que esse, vamos dizer, rejuvenescimento da população brasileira em relação à população da França, da Itália ou do Japão, ela vai deter o vírus. Eu acho que o vírus vai se espalhar. Inclusive, teve uma notícia essa semana de uma criança de poucos dias que morreu do coronavírus. Então, assim, eu acho que são dados interessantes para a gente analisar, mas isso não impede a gente constatar que o Brasil está começando um ciclo aí de explosão, de subida da curva muito sério. Aqui na França, Taquinho, claro que morre, como em geral no mundo inteiro, muito mais idosos. E existe todo um programa do governo francês para o cuidado de idosos. Então o governo envia cuidadores todos os dias para tomar conta dos idosos, e mesmo nesse programa já se passou de 1.000 o número de mortos. Então, claro que é a população mais afetada, mas o vírus, ele, como você disse, ele infecta, ele tem matado e colocado em situação muito débil muita gente, e talvez o que mais seja preocupante hoje em dia é o fato de que, com o sistema de saúde saturando, pessoas que não morreriam, mesmo pessoas jovens que poderiam se recuperar muito mais fácil, elas acabam morrendo por falta de condição de tratamento médico. Então, a grande questão talvez não seja nem tanto a idade. Tem uma população que pode ser muito mais jovem, mas se você não tem um sistema de saúde para cuidar nem dessa população mais jovem, esse pessoal fica muito mais vulnerável a vir a morrer, enfim, até algum tipo de consequência grave. Se aqui na França e no resto da Europa a gente já está vendo a saturação do sistema de saúde, no Brasil são dias que se contam quase na palma da mão para a gente saber até quando o sistema de saúde aguenta. Eu vi notícias de que no Brasil nós temos já leitos de hospital que estão começando a ficar saturados. Existem hospitais que infelizmente têm leitos que não estão sendo utilizados por falta de estrutura mesmo. Então, assim, quartos que existem, mas que não têm equipamento para entubar a pessoa, para deixar a pessoa internada. Então, esse tipo de problema faz com que o Brasil fique ainda mais vulnerável a matar gente que não precisaria morrer se houvesse condições mínimas de atendimento de todo mundo. Por isso que é muito importante que se respeite o isolamento social, se respeite as regras. E esse governo esquizofrênico, liderado por um esquizofrênico em si mesmo, né? O presidente é esquizofrênico e ele propaga a esquizofrenia para o resto do governo. Então o governo diz uma coisa e o presidente diz outra coisa. Isso daí só piora essa situação já bastante de saturação do sistema de saúde, que é, no meu ver, inevitável. Gente, deixa eu acrescentar um dado nessa questão demográfica. Tem essa questão etária, mas eu acho que aqui no Brasil a gente pode ter, vai dar para verificar isso um pouco mais à frente. Taquinho pode me complementar daqui a pouco, mas eu queria colocar um dado que é o seguinte: nos Estados Unidos já está sendo constatado como os negros estão sendo mais afetados, estão morrendo mais por causa do coronavírus.
E, por exemplo, a cidade de Chicago, 30% da população de Chicago é de negros, mas lá, até agora, 70% das mortes por coronavírus são de negros. O estado da Louisiana, 30% da população, estou dando números aproximados, é população negra. E as mortes por coronavírus na Louisiana, 70% das mortes são negros. Por quê? Entre várias razões. Os negros não têm plano de saúde, os negros têm os piores empregos, ganham menos, se alimentam pior do que os outros. Os negros moram em bairros poluídos, bairros industriais, onde a poluição é maior e, portanto, eles têm mais problemas de saúde, problemas respiratórios. E aí, quando são contaminados pelo vírus, eles já têm essa comorbidade, já têm essa predisposição. Enfim, isso já dificulta a recuperação deles e, por isso, eles morrem mais. Isso pode acontecer aqui no Brasil. Isso é uma situação que a gente vai verificar aqui no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida. Não sei exatamente aqui em proporção, mas é um retrato muito similar ao que a gente tem aqui. Exatamente. Aqui, agravado, eu acho que no caso do Brasil agravado, é o seguinte, porque as comunidades pobres, e entre os pobres, né, os negros são maioria, e as mulheres são maioria entre os mais pobres, essa população não está tendo acesso à água, né, e não está tendo acesso nem a sabão para lavar a mão, né? Então, assim, os cuidados básicos, mais elementares, a população mais pobre não tem acesso, então ela fica muito mais vulnerável à pandemia. Taquinho, eu tenho uma questão para colocar, acho que a gente pode até debater de uma forma um pouco mais ampla, que é o seguinte: como você falou, tem populações gigantescas no Brasil e no mundo. Então, nos Estados Unidos, os negros, dos quais a Cris fala, são populações que estão em situação vulnerável e que não estão assistidas pelo Estado. Já não estavam assistidas antes da pandemia, e o que a pandemia foi fazer foi mostrar, enfim, essa situação precária, essa situação delicada em que essas populações se encontravam. E, enfim, fazendo uma generalização muito grande, generalizando, a gente pode dizer que os últimos 20, 30 anos foram anos em que se apostou, em geral, na maior parte dos países, em uma desregulamentação, na ideia que, de uma forma ou de outra, as forças do mercado, enfim, cada agente atuando de acordo com o seu interesse particular, as coisas iriam ali com a mão invisível se resolver. E a hora da pandemia mostra que as coisas não funcionam muito bem assim. Talvez elas já não funcionassem muito bem assim, mesmo antes da pandemia, mas quando a gente tem uma pandemia, isso aparece muito claramente. Então, a pergunta que eu coloco para vocês, que eu já tinha citado no final do programa passado, acho que a gente podia discutir, é o que a pandemia, ao mostrar a vulnerabilidade estrutural de grandes parcelas da população, o que ela pode mudar no nosso comportamento? Qual é a tendência daqui para frente? Assim? Vocês acham que nós vamos buscar reconstruir talvez um estado de bem-estar social que no Brasil nunca chegou a existir direito, mas que agora talvez se torne emergencial? Agora a gente tem a renda básica emergencial que começou finalmente, pelo visto, a mais ou menos ser distribuída. E então essa pode ser uma possibilidade. Outra questão que eu levanto é: essa pandemia vai causar, necessariamente, já está causando uma queda enorme do PIB, da riqueza do planeta, da produção de riqueza no planeta. E, inexoravelmente, se a gente pega 1929, se a gente pega 2008, se a gente pega as crises econômicas, elas costumam ser seguidas, em muitos momentos, da emergência de líderes autoritários. Hoje em dia eles já estão no poder, não é? Então, mesmo na democracia, o Donald Trump, o Bolsonaro, um Salvini na Itália, que já não está mais no poder, mas enfim, Orbán. A minha questão é, essa crise ela vai enfraquecer os líderes autoritários porque eles já estão no poder? Ou será que ela, na verdade, daqui a pouco tempo a gente vai ver uma reafirmação da lógica assim, não, tem que proteger a minha tribo, tem que proteger a minha família, tem que proteger, enfim, é o nós contra eles total, então vamos reafirmar o autoritarismo, vamos afastar cada vez mais da democracia. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? Quais são os efeitos duradouros dessa pandemia, se é que tem algum? Ô, Tomás,
Na verdade, tá, essa coisa do SUS, né, o SUS é uma mega estrutura, viu? Então, assim, o SUS ele só vem crescendo. Para você ter uma ideia, né, o gasto do SUS, vou dar poucos exemplos, né, o gasto do SUS com medicamento em 2010 foi 14 bilhões, tá? Em 2015, 20 bilhões. Né? Não existia gasto com medicamento no Brasil no início dos anos 90. Essa estrutura toda veio sendo criada após a Constituição de 88. O gasto per capita no Brasil, a população vem aumentando, né? O gasto per capita, né, devidamente deflacionado, etc., para reais de 2017, era em torno de R$650 em 2003 e passou a 1.300 em 2014, do SUS. Somente do SUS. E aí, quando você soma estados, municípios e União, tá? Os municípios entram com muito recurso. Tem lá um piso constitucional piso constitucional de 15% para estados e municípios, e eles, com frequência, entram com mais do que isso. A saúde é um buraco sem fundo, quer dizer, você põe dinheiro, demanda mais, você põe dinheiro, demanda mais, e por aí vai, a população vai envelhecendo, as pessoas vão se medicalizando mais, estão tendo novos procedimentos, enfim, a saúde não para de se aperfeiçoar, então ela, de fato, em termos de recursos, é um buraco sem fundo. Mas o SUS é um negócio imenso no Brasil, gigante, que dá respostas rápidas e muito eficientes a diversas crises nossas. É claro que tudo pode ser melhor e pode ser pior, né? Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas a gente vê no Brasil a redução e o ataque a vários problemas de saúde pública em função dessa mega estrutura. E o que eu acho, pegando aí a sua pergunta final, é inevitável que seja colocado mais recurso no SUS, né, que ele seja mais fortalecido ainda e que isso seja algo sem volta, né? No sentido de que colocou mais recurso, você não vai tirar depois. Alberto, eu queria colocar assim, eu concordo com essa linha que você colocou, que existe uma tendência aí de aumento dos gastos, né, de saúde pública, de proteção social no mundo, a própria democracia, a pressão, né, das bases, ela fortalece esse tipo de questão, mas eu acho que a questão que o Tomás colocou, a gente pode ver de um ponto de vista mais geral, que eu gostaria de colocar o seguinte: os Estados Unidos com a ideia do consenso de Washington e a China com o consenso de Beijing, ou seja, um regime político mais neoliberal e um outro regime que regula o Estado e extremamente autoritário. E eu acho que essa pandemia ela vai favorecer o consenso de Beijing e não o consenso de Washington. Nós vamos ter... eu tenho muita desconfiança dessa questão de mais investimento do Estado, mais regulação, no sentido que isso vai trazer muito bem-estar para a população. Eu acho que isso pode trazer, isso é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade é aumentar a repressão, é aumentar controle sobre as massas, e a gente está vendo que os países que estão tendo grande sucesso no controle da epidemia são países autoritários, né? Não são países democráticos. O vírus gosta da democracia, viu, Alberto? O vírus gosta da democracia. Ele se espalha mais rápido na democracia. Ô, Taquinho, é um problema. A democracia, ela tem mais dificuldade. Se lembra que a gente falou isso aqui num programa? Ela tem mais dificuldade com essa ação coletiva. Como é que você impõe uma ação coletiva? E eu me lembro até que você tinha retrucado o seguinte: a democracia tem uma vantagem, ela lida melhor com a informação. E a ditadura não. Então a gente está vendo isso. Agora não tem jeito, você vai ter que... você vê, a revista Forbes, eu tuitei isso ontem, a revista Forbes fez um ranking, disse que os Estados Unidos era o país mais bem preparado para enfrentar a pandemia do coronavírus. É patético, botaram um mapa, devem ter feito as contas assim, quanto de dinheiro tem na saúde, quais são os medicamentos mais desenvolvidos, quantos leitos... e não levaram em consideração elementos culturais fortíssimos. A China, eu vou além, tá? A China tem elementos culturais, eu não sei se você viu uma chegada que teve lá, de médicos, eles pararam as ruas, fizeram um cortejo, a população toda aplaudindo, depois teve aquele minuto de silêncio, tem um coletivismo lá, que é cultural, que é confucionista, tá? O indivíduo, ele vale menos que o todo,
E no nosso mundo ocidental, o mundo individualista, o indivíduo está acima da sociedade. O indivíduo tem liberdades, então a liberdade no Brasil, estão questionando agora o direito de ir e vir. Essa juíza do Rio de Janeiro disse que o governador não tinha o direito de limitar o direito de ir e vir. É essa visão individualista dos direitos individuais, que na China não existe. Então tem um elemento cultural. Entre democracia e governo autoritário, ditadura, não há a menor dúvida de que a democracia é melhor sempre, para tudo, inclusive para tratar com o coronavírus. E eu quero lembrar, a China hoje, tão elogiada, fazendo a sua diplomacia de máscara, ou a diplomacia médica, ela no começo da pandemia, ela tentou esconder. Não foi assim que saiu fazendo tudo certinho. Tanto que o médico que primeiro fez o alerta sobre o fato de que havia uma coisa nova ali acontecendo, uma doença nova que estava se espalhando, foi perseguido e, aliás, acabou morrendo. Então, eu tenho certeza que a democracia lida melhor com o vírus. Agora, para voltar lá à pergunta do Tomás, é muito difícil a gente realmente fazer essa avaliação para onde vai o mundo. Eu acho que é isso como o Taquinho falou, vai ter esse pêndulo entre os Estados Unidos e a China. Agora, eu queria trazer a questão especificamente para o Brasil, né, porque é um país que tem um número de pobres e pessoas na extrema pobreza muito grande e que isso vai aumentar, né? Já essa semana mesmo, acho que, não sei se foi a ONU agora, enfim, alguém já fez esse cálculo. Não foi a ONU, foi uma grande ONG internacional que trabalha com essa questão de pobreza, dizendo que a crise, depois da crise do coronavírus, o mundo vai ter mais 500 milhões de pessoas na pobreza, a extrema pobreza vai aumentar. Então, isso vai requerer, sim, uma atuação permanente do Estado para dar suporte a essas pessoas. Você precisa do Estado atuando e dando suporte a essa quantidade enorme de pessoas que vai ser jogada na pobreza, e inclusive anulando grandes avanços que foram feitos nas últimas décadas, justamente para tirar essas pessoas da pobreza. Então, a crise do coronavírus vai anular muito desses avanços e desses ganhos. E você precisa de um Estado forte para atuar aí, dando suporte, mas não necessariamente um Estado autoritário. Você precisa do Estado atuando, exercendo o seu papel, que não precisa ser autoritário. Então, concordo, Cris, mas é exatamente isso, que com o aumento da pobreza, com o aumento do desemprego e com o aumento das dificuldades, o que pode fazer é esses políticos populistas e pouco democráticos, eles se fortalecerem. E mesmo os países menos democráticos, como Rússia, China, Vietnã, etc., eles se fortalecerem. Então, acho que a preocupação lá do Tomás é um pouco essa, quer dizer, essa epidemia, de vez de fortalecer a proteção social, a democracia, né, o bem-estar e a informação, ele pode vir no sentido de fortalecer aqueles estados mais intervencionistas, menos democráticos, né, e o populismo, de um modo geral, de esquerda ou de direita, se espalhando pelo mundo. Agora, nessa sexta-feira, saiu no jornal francês Le Nouvel Observateur uma previsão feita por um dos grandes, eu esqueci o nome dele agora, perdão, mas um economístico, como sempre, que faz previsões sobre crescimento, e a previsão dele é que nós só vamos retomar o patamar de PIB global que nós tínhamos em dezembro, quer dizer, no último trimestre de 2019, lá para 2023. Então vão ser 4 anos de travessia do deserto, por assim dizer. Quer dizer, claro, a economia vai voltar a crescer, mas a gente só vai retomar as perdas daqui a 4 anos. Como todo bom economístico, pode estar totalmente errado, mas, enfim, está aqui a previsão colocada. Então, vão ser momentos de tensão. E eu vejo esse debate entre democracia e ditadura. Existe, obviamente, nós temos que estar do lado da democracia, porque é o lado da modernidade, por assim dizer, não é? O lado do esclarecimento, é o lado de entender que as coisas podem ser diferentes, que a gente pode organizar a nossa vida comum como nós quisermos, não é? E que não existe nenhuma resposta certa que venha de Deus, nem do governo, nem de, enfim, nem de nada. Somos nós que definimos nossa forma de viver juntos. Mas o que a gente tem visto, cada vez mais, mesmo antes do coronavírus, é que as pessoas estão democraticamente aceitando abrir mão dos seus direitos. As pessoas
democraticamente, às vezes nem no voto, mas, enfim, implicitamente elas têm aceitado perder sua privacidade. Por que não, cada vez mais, as pessoas começarem a aceitar em favor da coletividade que, enfim, por onde elas passam, onde elas vão, isso seja controlado? Hoje em dia, essas empresas de informação, Facebook, Google, mesmo a Apple, eles conseguem saber onde as pessoas estão o tempo inteiro. Isso tem sido utilizado na China, por exemplo, para controlar que as pessoas estão preservando a quarentena. Se a pessoa sair do raio, se o celular dela indicar que ela saiu de um raio tal da casa dela, isso já soa lá um alarme no governo central e eles mandam um policial lá para verificar o que... No nosso aqui, no Brasil, começou a ser usado, não dessa forma individualizada, mas já está sendo usado, né? Então, talvez a tendência seja um pouco a gente caminhar para isso. Mesmo no quadro da democracia, a gente não precisa chegar no ponto da China, do Partido Comunista Chinês, mas mesmo no quadro da democracia liberal, enfim, a gente pode dar passos nesse sentido. Por isso, para ficar mais claro, essa oposição entre ditadura e democracia, ela existe, sem dúvida que ela existe. A gente tem que estar do lado da democracia. Mas existe uma zona cinzenta em que, às vezes, a democracia avança devagar, às vezes até um pouco mais rápido, rumo a um estado de controle. E o meu medo é que nós vivamos, já estejamos talvez vivendo, um caminho aí, avançando num caminho rumo a um estado de controle cada vez maior. Eu acho, Tomás, que nós já estamos nessa zona cinzenta aqui no Brasil. Tenho certeza que o Alberto vai discordar, mas eu acho que nós já estamos na zona cinzenta. Olha aqui, chegou o nosso tempo. Não vou discordar porque não tem tempo para discordar. Tem que responder, Cris, tem que responder. Olha só. Opa! Agora, Alberto, essa polêmica tem que continuar, hein? Fica para o próximo programa. Mas olha só, eu não queria... A gente prometeu falar hoje dos impactos dessa crise do coronavírus no meio ambiente, não falamos. Vai ficar, eu acho que para o próximo episódio. Decrescimento, vamos falar do decrescimento econômico. Olha só, eu não queria deixar de lembrar aqui uma coisa. É claro que essa crise do coronavírus é terrível, mas só lembrando, falando aqui de meio ambiente, todo mundo viu aí que depois de 10 anos tentando acasalar o casal de pandas de um zoológico em Hong Kong finalmente conseguiu acasalar, porque o zoológico está vazio e finalmente eles tiveram privacidade, porque o panda é um bicho muito tímido e eles conseguiram ter privacidade, conseguiram acasalar. Então, a gente abre mão da nossa privacidade. Acasala com privacidade, não. Você vê que os pandas também. Muito a gente abre mão da nossa privacidade. A crise terminou com pandemia, né? Falando dos pandas. A gente abre mão da nossa privacidade, mas o panda que é a dele. O panda talvez seja mais cioso dos direitos individuais do que a gente. Um comentário, uma coisa muito importante é, gente, não esqueçam de curtir, não é? De compartilhar o nosso vídeo, porque, enfim, mais gente assiste, chega a mais pessoas. Se inscrever também no canal do Alberto, porque sempre tem conteúdo muito bom durante a semana, para além do Manhattan Disconnection. Então é isso. Gente, olha, ô Tomás... Desculpa, Alberto, mas eu tinha prometido para os nossos fãs, alguns dos nossos fãs, eu quero aqui mandar um abraço para eles. Nós temos fãs em Imperatriz, no Maranhão, e em Londres, tá? Então eu falei, não, eles falaram que assistiram o programa e tal, eu falei, não, vou mandar um abraço para vocês. Então tá aqui o abraço. Obrigada. Olha, teve gente escrevendo que o programa tinha que ir para uma rede de TV a cabo, para uma até rede aberta. A gente não tem nada contra isso não, hein? Se vocês quiserem ajudar. Agora, uma maneira de ajudar, mesmo não indo nesse momento, é vocês divulgarem ao máximo. Vocês conhecem pessoas da sua relação pessoal que têm a mesma visão de vocês, que gostaria de um programa com essa característica que nós temos aqui. Então, faça essa pessoa passar a assistir. Isso já é um grande avanço. Boa Páscoa, hein, turma? Valeu, tchau. Muito chocolate e muito isolamento. Aqui é muito isolamento e pouco chocolate. Pô, assim não pode, assim não tem graça. Pô, aqui é carnavalização. O Brasil carnavalizou o isolamento. Um abraço para todos. Tchau, gente. Feliz Páscoa.